tudo certinho com vocês? Hoje não pula esse vídeo que eu tenho dicas exclusivas para você resolver exercícios de química em vestibulares e Enem. Primeiramente, galera, já curte, já dê seu like, se inscreva no canal e compartilha todas essas dicas e o nosso conteúdo aqui do canal, que é um conteúdo gratuito, de qualidade e pesadão para você aprender química. Vem cá, galera, essa é uma questãozinha extraída do vestibular da UERJ 2024 no exame discursivo. Primeira dica, nunca se assuste com o tamanho da leitura da questão. Segunda dica, não se assuste quando você vê reações químicas sucessivas. Terceiro, não se assuste quando você vê um problema envolvendo relações estequiométricas. Veja bem, a partir dessa leitura toda em que o prof simplificou dessas reações sucessivas, olha a perguntinha que ele faz. Vá diretamente na primeira pergunta. Qual é a substância simples presente em ambas as reações? Viu? Você não precisa se ligar nas substâncias, nas reações em balanceamento. Vá diretamente no conceito de substância simples. O que é uma substância simples, galera? É aquele tipo de substância em que eu vou encontrar o quê? Apenas um elemento químico. Ou seja, aquela substância vai ser formada para apenas um único elemento químico. E o que é um elemento químico, galera? Nada mais é do que um átomo ou grupo de átomos que vão apresentar o quê? Um mesmo número atômico. Ou seja, para eu saber que uma substância é simples, ela tem que ser formada o quê? Por um átomo ou grupo de átomos que vão ter algo em comum. O mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. É assim que é formada a nossa tabela periódica. Elementos químicos diferentes, cada um com um número atômico, ou seja, um número de prótons diferente. Quando eu tenho uma substância composta, eu vou ter aquela substância formada o quê? Por dois ou mais elementos químicos diferentes. E aí você não precisa o quê? Se preocupar, por exemplo, em fazer uma reação global dessas substâncias sucessivas. Vamos analisar substância por substância. MnO2, tenho dois elementos químicos diferentes. HCl, dois elementos químicos diferentes. MnCl2, dois elementos químicos diferentes. H2O, dois elementos químicos diferentes. Então, todas essas substâncias que têm dois ou mais elementos químicos diferentes são substâncias compostas. Já aqui eu tenho Cl2. Veja bem, eu tenho dois átomos de cloro, mas eu ainda tenho o quê? Apenas um elemento químico. Por isso, ela é uma substância simples. Não confunda substância simples, tá legal? Com o número de átomos daquele elemento. Eu posso ter aqui Cl10, tá? 10 átomos de cloro, mas eu tenho apenas o quê? Um único elemento químico, que é o cloro, tá? Então essa aqui é uma substância simples. Já aqui eu tenho KOH, o hidróxido de potássio. Eu tenho potássio, oxigênio e hidrogênio. Três elementos químicos diferentes, substância composta. Veja aqui, eu tenho 3 vezes 2, 6 cloros. Então eu tenho 3 mols de gás cloro, Cl2. Apesar de eu ter 6 átomos de cloro, eu ainda tenho o quê? Apenas um elemento químico, que é o cloro. Então eu tenho o quê? Outra substância simples. KClO3, o nosso clorato de potássio, eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Cloreto de potássio, 2 elementos químicos diferentes. Água, 2 elementos químicos diferentes. Então todas essas substâncias, tá legal? São substâncias compostas. Qual é a única substância simples que vai estar presente na primeira e na segunda reação? O gás cloro. Então,
A substância simples é o quê? O gás cloro, porque é uma substância formada por apenas um elemento químico, que é o cloro. Beleza, galera? Gostou? Já dê seu like, curte, dá aquela moral pro prof, espalhando todo o nosso conteúdo para seus amigos, compartilha para geral, galera. Ajuda o prof aí com conteúdo de qualidade, pesadão, para você aprender química. E também me siga lá no Instagram, Química com Johnny.